Boa noite, queridos irmãos. Que o Mestre Jesus, o nosso médico de almas, nos acolha, nos ampare nessa noite, em que somos recebidos pela espiritualidade amiga dessa casa, onde nos encontramos unidos em pensamento, em vibrações, que sejamos iluminados e amparados para recebermos todas aquelas energias positivas e aqueles ensinamentos que tanto buscamos para a nossa elevação espiritual. E esse mês de setembro nos faz refletir sobre a preservação da vida, sobre os cuidados que devemos ter com a nossa vida. Somos espíritos eternos, numa longa caminhada. E a morte do nosso corpo físico, sabemos que a morte é uma passagem. Deixamos o corpo, mas o nosso espírito é imortal. Então, a morte a gente diz que é uma farsa, uma ilusão, porque seguiremos vivendo em outros planos e progredindo. A nossa vida nunca cessa, sempre segue. E nós estamos vivendo agora essa encarnação, e essa encarnação ela é muito importante para o nosso aperfeiçoamento. Neste momento em que estamos encarnados, estamos vivendo a nossa melhor versão. Vamos pensar assim, ó. Nós éramos Kisuko, aquele pequenininho que só tinha cor. Aí nós fomos um frisco. Estamos um suco de caixinha agora. Mas nós seremos suco 100% puro, só fruta. Nós estamos nesse caminho, meus irmãos. Então, esse momento em que nós estamos aqui no planeta Terra, por que nós estamos encarnados? Nós estamos encarnados porque aqui a gente consegue evoluir muito. E nós passamos por momentos bons, mas nós passamos por momentos ruins. E nesses momentos ruins, mesmo a nossa vibração caindo, a nossa energia estando lá embaixo, mesmo esses momentos nos trazendo dor, são momentos em que nós estamos presos ao nosso planeta Terra, através do nosso corpo. E nós vamos passar por esses momentos. Quando o espírito está lá no plano espiritual, a gente diz que a vibração dele, como ele está, vai estar de acordo com o lugar que ele vai ser atraído. Então, muitas vezes, o espírito que ele está numa desarmonia, que ele está num estado de desequilíbrio muito grande, ele acaba sendo atraído para regiões mais difíceis, de acordo com essa vibração dele. E nós estarmos presos através do nosso corpo nesse planeta, nos ajuda a progredir e aprender de uma forma segura, em que essas fases vão passando, a gente vai indo para uma fase melhor. Então, estar encarnado é uma bênção. E uma das coisas que a gente precisa valorizar muito é que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico e do nosso espírito também. E eu gosto sempre de me apoiar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz muitas reflexões que são o nosso manual de instruções. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem o item cuidar do corpo e do espírito. E nesse item, ele fala sobre a necessidade que temos de cuidar do nosso corpo, sim. Porque, afinal de contas, para a nossa alma, para o nosso espírito conseguir se manifestar, cumprir essa missão, seguir em frente, ele precisa do nosso corpo. Então, é nossa obrigação, como esse empréstimo divino, cuidarmos do nosso corpo físico. Assim como devemos também evoluir espiritualmente. Então, aqui diz que nós temos uma dependência mútua. Importante cuidar de ambos. Amais, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica
é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E ele fala que a perfeição não está em castigar o corpo, que a perfeição está em a gente evoluir espiritualmente. Então que a gente tem que tornar o nosso espírito dócil às vontades de Deus e que o nosso corpo não deve sofrer com isso. Devemos cuidar muito da nossa saúde. E nesse setembro, eu quero evidenciar mais uma vez a importância da nossa saúde mental. Porque quando se trata de saúde mental, existe um preconceito inútil que as pessoas deixam de lado essa parte. E eu vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que eu pratico esportes radicais. E eu estava fazendo uma longa escalada. Eu sou muito urbana, então eu estava escalando um prédio. E eu estava escalando um prédio, pessoal, eu sou muito vida louca. E eu estava sem equipamento nenhum. Eu estava assim, ó, né, achando que eu era Mulher-Aranha. E eu caí. E nesse tombo, eu machuco o meu braço gravemente. Mas eu sou muito responsável porque eu quero, né, evoluir espiritualmente, eu venho da minha palestra. Só que eu chego aqui com o meu braço assim, ó, todo errado. E daí eu tô chegando aqui, a dona Doroti vai me receber e diz: Cassandra, o que aconteceu? Eu disse: eu caí, olha o jeito que tá meu braço. E ela: pois é, tu tem que buscar ajuda. E eu digo pra ela: será? Eu preciso de um dentista, de um nutricionista? E ela vai pensar: ai, que absurdo, né? Ela precisa ir pro hospital, precisa fazer exames, um raio-x, um traumatologista, né? Precisa fazer todos aqueles procedimentos, porque senão pode ficar sequelas graves nesse braço. As coisas que a gente consegue ver, a gente trata assim. Quebrou o braço, é o traumatologista. Está com diabetes, o endocrinologista. Está com problema no coração, vai no cardio. E quando a nossa mente está precisando de ajuda? E quando estamos passando por um período muito difícil? Nós não podemos esquecer que nesse momento a gente precisa de um profissional que seja especializado nisso. Aí é hora da gente buscar um psiquiatra, é hora da gente buscar a ajuda de um psicólogo. É o momento da gente tratar a nossa saúde mental. Então, a gente precisa buscar esses profissionais, sim, quando estamos precisando de algo específico para isso. Não adianta a gente ter medidas paliativas. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Tudo acontece no nosso cérebro. Ele está comandando tudo. Só que as pessoas, quando elas veem as outras passar por esse tipo de coisa, muitas vezes a gente ouve frases assim, ó: é frescura do fulano. É uma frescura. Essas coisas da idade. Ou a gente escuta assim, ó: é falta de trabalho. Vai trabalhar que passa. É falta de fé, é ingratidão, é falta de namorar. Gente, a gente escuta todos os absurdos. Porque às vezes é mais fácil falar isso do que parar um pouco, prestar atenção naquela pessoa e dizer: eu posso te ouvir. O que você precisa? Tá precisando de ajuda? E às vezes é um meio da gente se esquivar. Só que tudo acontece. E acontece na mente da gente, que controla todo o nosso corpo. Se eu chegasse aqui e falasse: pessoal, hoje eu vou fazer um bolo aqui pra gente. Aí eu coloco o meu forno ali, vocês vão observando, e eu trago as bacias, todos os utensílios, e eu começo o meu bolo ali. E daí eu coloco 3 xícaras de farinha, eu coloco 2 xícaras de açúcar, eu coloco achocolatado, um copo de leite, eu coloco margarina, 4 ovos. O que eu preciso colocar para esse bolo crescer? Fermento. O fermento é a coisa que vai em menor quantidade, mas que sem ele, o nosso bolo não cresce. E ninguém duvida que é o fermento que faz o bolo crescer. E nós temos no nosso organismo substâncias que eu digo que são os nossos fermentos. Eu nos comparo com o bolo. Se nós não tivermos com esses fermentos organizados
produzindo eles de forma e de quantidade adequada, nós não conseguimos manter o nosso corpo funcionando como deveria. Então, na verdade, isso não é bobagem, porque eles regulam o nosso sono, eles regulam nossos batimentos cardíacos, regulam a nossa saciedade, eles regulam a nossa temperatura, regulam a nossa sensação de dor, pessoal. Eles regulam o nosso bem-estar. Então, como que a gente vai ignorar isso? E quando essas substâncias elas estão em desequilíbrio, o nosso corpo também entra em desequilíbrio. Porque existe um sentimento chamado ansiedade, aquela ansiedade natural. Eu vou fazer uma prova, eu fico ansiosa. Eu vou passar por um momento difícil, uma pré-cirurgia, eu fico ansiosa. Só que essa ansiedade é um sentimento de proteção. Quando o nosso corpo está em uma situação diferente, nós sentimos esses reflexos. Muito diferente das crises de ansiedade. Nas crises de ansiedade, alguns sintomas, bem rápido, pessoal. A gente tem o coração muito agitado, muita dificuldade para dormir. A gente fica com medo o tempo inteiro em situações que não teríamos medo, que não oferecem medo, e naquele momento ali a gente cria esses medos. A gente também tem dificuldade para respirar e a gente tem enjoo e medo de enlouquecer. Então, tal é o estágio no nosso corpo dessa ansiedade duradoura, de todos os dias estar assim, que a pessoa começa a ficar com medo que isso seja para sempre. E ela fica com medo que ela vai enlouquecer ou que ela vai morrer. E é o sentimento de quem está vivendo uma crise de ansiedade. E tem também aquele sentimento de tristeza, que é uma emoção natural que nós sentimos e que ela é benéfica quando ela acontece em alguns momentos da nossa vida, para nos alertar que algo está errado e que a gente precisa mudar, ou para a gente viver algum momento que a gente está passando por uma fase difícil, a gente vai sentir tristeza. E está tudo bem. Qual é o problema? O problema é quando essa tristeza faz morada no nosso coração. Quando a gente só vê tristeza. Quando a gente perde a vontade de viver. Quando nada mais tem graça. Quando a gente não consegue se concentrar. Não consegue fazer uma leitura. Não consegue olhar um filme. Quando os nossos hábitos ficam tão alterados que a gente ou não consegue parar de dormir, ou a gente não consegue dormir. Ou a gente não consegue parar de comer, ou a gente não consegue comer. E o nosso corpo inteiro está em desequilíbrio. E são os nossos fermentos que estão desequilibrados também. Os nossos neurotransmissores. Porque a pessoa que ela está passando por um momento de depressão, por essa fase, existem muitos julgamentos errados. Porque ela oscila muito, ela tem vontade de viver e ela tem vontade de morrer em certos momentos. Porque ela quer acabar com aquele sofrimento. E aquele sofrimento é tão grande e ela se vê dentro do liquidificador ligado e ela não imagina que ele vai parar. Então, muitas vezes, uma das causas do suicídio, por que é a depressão? É porque a pessoa não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E a dor é muito grande. A gente precisa escutar, a gente precisa acolher. E a gente não pode julgar. A gente precisa respeitar essa pessoa. E quando, dependendo do caso, quando ela quer esconder isso dos outros, se ela confia na gente, se a gente está vendo que é um risco para a vida dela, também não podemos nos calar. Que ela precisa de uma ajuda. A gente diz que a nossa saúde mental, ela é um problema com múltiplas causas. A Organização Mundial da Saúde diz que é um modelo biopsicossocial. Bio, que envolve a nossa saúde física, orgânica, o nosso corpo funcionando. Enquanto vocês estão aí, inúmeras coisas estão acontecendo no corpo de vocês. Vocês estão respirando, o coração está batendo, vocês estão pensando, adquirindo conhecimentos, inúmeras coisas acontecem. O nosso corpo é muito complexo.
Então é um fator biológico também do funcionamento do nosso corpo. Também é psíquico, porque envolve o que pensamos, o que passamos, envolve os traumas da nossa vida, momentos difíceis que passamos e que nesses momentos nós sofremos uma decepção tão grande, uma perda tão grande, abusos físicos ou psicológicos, que a gente não consegue seguir a nossa vida sem que eles atrapalhem. Porque isso fica lá no fundo do teu coração, te machucando, te torturando, é aquela ferida aberta que não sai. E aí a gente vai precisar sim de uma psicoterapia para conseguir lidar com esses sentimentos, para conseguir trazer eles à tona, falar sobre eles e ressignificar eles. O nosso meio social também influencia. Como fomos criados? No que a gente acredita? Qual é a nossa religião? Qual é o nosso mundo? Quem eram nossos pais? Como é que era? E como espíritas não podemos deixar de lado o nosso eu, nosso espírito imortal, o nosso elemento transcendental, o nosso elemento espiritual, o que trazemos nosso já enraizado no nosso espírito, que fica no nosso inconsciente. Tudo aquilo que programamos antes de encarnar, tudo aquilo que já passamos em outras encarnações e que acaba influenciando na nossa encarnação de agora. E essas coisas que muitas vezes estamos resgatando, que nós escolhemos passar, quando a gente começa a passar aqui, não são fáceis. E o nosso espírito ainda vai trazer essas lembranças, o nosso inconsciente a gente vai lembrar que a gente já sofreu, que a gente já passou. Então, nada é fácil. Nós somos complexos, nós temos o nosso corpo atuando, nós temos o nosso espírito atuando, e tudo isso faz a nossa existência de agora. E falando um pouquinho sobre o nosso corpo agora, para que a gente não ache que é bobagem cuidar do nosso corpo, a serotonina mesmo é um neurotransmissor que o nosso corpo produz, que ele é responsável por várias coisas, entre elas, regula o nosso humor, a nossa ansiedade, o nosso sono, o nosso apetite, o nosso ritmo cardíaco, a nossa temperatura corporal, a nossa sensibilidade, as nossas funções cognitivas. E quando estamos com a nossa serotonina muito baixa, quando o nosso corpo está produzindo pouca serotonina, nós podemos ter mau humor, dificuldades para dormir, ansiedade, podendo chegar à depressão. E a serotonina ela é produzida pelo nosso cérebro e grande parte pelo nosso intestino. Isso significa que a nossa saúde intestinal, a nossa alimentação, ela vai repercutir também na nossa alegria, também no nosso bem-estar, também na nossa felicidade. Então, quando o nosso intestino está funcionando plenamente, a nossa mente também terá mais serotonina circulando pelo nosso corpo e nós sentiremos muito mais bem-estar. Como a gente pode aumentar algumas medidas para a gente aumentar ela no nosso dia a dia? Nós podemos aumentar ela com atividades físicas, tomar sol diariamente, por causa da vitamina D, que ajuda também nessa síntese. Nós podemos praticar atividades relaxantes, recordar momentos felizes. Já a dopamina, os nomezinhos são difíceis. É o nosso hormônio da felicidade também. Vai nos trazer satisfação, vai nos trazer motivação, vontade de viver a vida. E ela vai influenciar em tudo. Ela vai influenciar até mesmo no nosso equilíbrio corporal. Ela vai influenciar na nossa sensação de dor. Então, às vezes, você está com um nível de dopamina baixo. O que seria uma dorzinha de cabeça para você vai ser uma dor enorme de cabeça. Porque regula até nessa sensação de dor. Na nossa temperatura, estar com muito calor ou muito frio. E também, os sintomas podem ser falta de motivação, pode ser cansaço, fadiga excessiva, alteração dos movimentos, problema de concentração, perda de memória, insônia, mudanças de humor. E às vezes a gente acha e pensa assim,
Eu não tô legal, mas é por causa do trabalho. Às vezes não é. Às vezes está faltando uma substância no nosso corpo. E a gente diz assim, eu já acordei cansado hoje. Não, você já acordou com falta de alguns elementos que são importantes para a tua motivação e para o teu trabalho. Então a gente pode aumentar elas, coisas diárias. Exercícios físicos, meditação. A meditação funciona como uma limpeza no nosso cérebro. Vai lá, coloca uma musiquinha ambiente, coloca uma meditação guiada, naquele momento o teu cérebro descansa. Limpa, porque a gente carrega ele com tantas informações do dia a dia, nas redes sociais, na televisão, a gente coloca tantas coisas dentro dele que ele vai ficando sobrecarregado. E nesse momento da meditação, a gente consegue fazer ele relaxar. E ele funciona melhor assim. Também exerça gratidão, dedique-se a passatempos manuais, ouça música. E também tem a endorfina, que é o nosso analgésico natural. Quando a gente está com os nossos níveis de endorfina certos, quer dizer que a gente tem um analgésico natural no nosso corpo, que vai influenciar em não sentirmos dor. Então, ela ajuda na nossa sensação de bem-estar, de prazer, ela ajuda no controle do nosso estresse, ela controla a nossa ansiedade, ela aumenta a nossa autoestima, ela melhora a nossa memória, nosso foco, nossa atenção e fortalece até a nossa imunidade. Então, às vezes a gente não está de bem com a gente diz, hoje nada que eu coloquei ficou bom. Mas também meu cabelo tá horrível, olha só, meu cabelo não tem jeito. E as minhas unhas estão fracas e eu não tô legal. E a gente tá com a nossa autoestima lá embaixo. E às vezes é isso. Então, como é que a gente pode melhorar ela também? Entra aí, exercícios físicos, meditação, abraçar, ouvir música, dar risada. Mesmo que não esteja feliz, força a risadinha. Não tô feliz, não, finge que tô, né? Porque no momento que a gente sorri, que a gente força esse sorriso, o nosso cérebro recebe a mensagem que a gente está feliz. E isso vira um hábito. Quer dizer que eu vou liberar coisas boas no meu organismo se eu, mesmo se o sorriso for forçado? Mesmo se for forçado. Então vamos sorrir mesmo quando a gente não está com vontade de sorrir. A ocitocina, pessoal, que é tida como o hormônio do amor, ela nos ajuda, ela nos traz calma, ela ajuda, para vocês verem como é o hormônio do amor, que ela ajuda até na hora do parto, nas contrações, depois durante a amamentação. E ela faz uma grande diferença no nosso corpo. A gente aumenta ela quando estamos vivendo com as pessoas que a gente gosta, compartilhando bons momentos, recordando boas coisas, quando a gente está praticando bem. Por isso, quando eu digo, quando a gente pratica o bem, o maior beneficiado somos nós, em todos os sentidos. Até o nosso cérebro produz substâncias que vão fazer bem para todo o nosso corpo, ajudando os outros. E eu peguei no livro Jesus no Lar, uma mensagem psicografada por Chico Xavier, que fala de uma passagem do tempo de Jesus. E eles estavam lá conversando numa assembleia e o André leu um expressivo trecho de Isaías quanto à necessidade da salvação. E nisso, o Mateus comentou uns aspectos menos agradáveis ali, e o Felipe opinou que disse que é muito difícil cuidar da gente quando a gente está ajudando os outros, que daí se torna muito difícil. E isso gerou uma polêmica aí, e Jesus ficou só escutando. Porque eles se acalmaram. Jesus disse assim, que em uma região muito montanhosa, uma região deserta, estavam indo dois amigos lado a lado, enfrentando frio e vento, ambos doentes. E eles estavam muito longe da aldeia que eles tinham que chegar. E eles caminhavam ao sabor do vento. Quando no caminho eles encontraram uma pequenina criança, já desfalecida de frio. E um dos companheiros ficou muito irritado e disse que aquilo ali ia atrasar, que ele não podia, que ele precisava se salvar.
que era o momento dele pensar nele e que infelizmente ele não ia socorrer. E o outro, tomado de compaixão, disse: meu amigo, vamos amparar o pequenino. Ele é nosso irmão de humanidade. E o outro disse: se tu quiser, fica aí, porque eu tô indo, porque eu tenho pressa. Tem tempestade, tem neve e eu não vou perder meu tempo. E seguiu na frente. E aquele irmão, então, tomado de compaixão, se abaixa, pega a criança, aconchega ao corpo dele o máximo que consegue e segue a caminhada. A caminhada é longa e ele vai mais devagar, mas ele leva com todo o amor e cuidado aquela criança. E depois de longas horas de caminhada, ele chega. E tamanho é a surpresa dele quando ele chega e fica sabendo que o amigo dele não havia chegado. Somente no outro dia, depois de minuciosa procura, eles encontram o amigo dele congelado, desfalecido. Então, quando ele resolve amparar esse irmãozinho, ele resolve vários obstáculos da caminhada dele. Porque naquela noite fria, o calor daquele pequeno ser contribuiu para o calor do corpo dele. Também protegeu o corpo dele da chuva pela frente. E os dois conseguiram se salvar e ser ajudados. Depois dessa lição de Jesus, todos emocionados ali, escutando ele, e ele ainda espera que todos se acalmem um pouquinho e fala: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, meus irmãos, o que nunca falte na nossa caminhada, a caridade para todos os irmãos que se aproximam. E que nunca esqueçamos que no momento que estamos amparando o irmão de caminhada, estamos sendo os maiores beneficiados. E que Jesus nos acompanhe na nossa caminhada e nos traga muita paz e muito fortalecimento espiritual para todos. Muito obrigada.